débito cardíaco eleva muito na gravidez. Como eu falei para vocês, aumenta a frequência cardíaca em 10 a 20%, tá? E também diminui a resistência periférica, caindo a pressão. Como eu estava falando das aglomerações, grávida evita a aglomeração mesmo fora da época de pandemia, porque fica muito abafado e cai a pressão e muitas acabam desmaiando nesses locais, aglomeração de gente, tá? A queda da pressão é mais acentuada, como eu falei para vocês, na metade da gravidez para frente e voltando aos níveis pré-gravídicos no final da gestação. No final da gestação a gente tem que tomar cuidado que tem algumas pessoas que podem até desenvolver hipertensão arterial. A hipertensão arterial na gravidez pode ser grave e a gente chama isso de pré-eclâmpsia, tá? Vocês vão ver que durante o pré-natal eu vou medir sempre a pressão e sempre preocupação com a elevação dela. Com a queda eu não vou ter muita preocupação, que eu sei que é fisiológico. Se a pressão sobe, a gente tem que medicar, porque a pré-eclâmpsia pode se tornar grave, ter uma eclâmpsia com risco de vida tanto para o bebê quanto para a mãe, tá? Então, muito importante também não comer sal demais na gravidez para evitar a pré-eclâmpsia. No primeiro trimestre da gravidez, a gente faz um teste de ultrassom nas artérias uterinas, um Doppler das artérias uterinas, onde a gente eu meço o fluxo sanguíneo nessas artérias uterinas e pela característica do fluxo dá para prever o risco de pré-eclâmpsia no final de gravidez. Essas pacientes a gente preventivamente acaba introduzindo uma aspirina em doses baixas, tipo aspirina infantil, para que não ocorra ou se ocorrer num nível muito benigno a pré-eclâmpsia. A outra coisa, isso é muito importante, grávida tem que deitar do lado esquerdo, principalmente a partir da metade da gravidez para frente, para diminuir o risco dela ter falta de ar, porque cai a pressão. É muito fácil de entender, o útero grande, gravídico, ele é meio solto lá dentro. E ele, se a mulher vira do lado direito, ele vai comprimir a veia cava, que é a veia mais importante da parte inferior do nosso organismo. E ele comprimindo a veia cava, diminui o fluxo de sangue no coração e ela vai sentir falta de ar por causa dessa queda de pressão. Virando do lado esquerdo, descomprime a veia cava e não tem esse risco. Então a grávida preferencialmente deve dormir virado para o lado esquerdo. De barriga para cima também não é aconselhável, porque também comprime um pouco a veia cava. E de bruço nem se fale, porque vai comprimir o bebê. Tá? Algumas mulheres desenvolvem até um sopro cardíaco fisiológico, tá? E ela tem uma diminuição da tolerância a exercícios físicos, ela cansa mais fácil e ela tem a sensação de falta de ar, muito comum na grávida, muito comum. Tem umas que chegam até a preocupar a gente, que a falta de ar é tão grande que às vezes eu encaminho para o cardiologista para ver se não tem nenhuma alteração cardíaca que eu não estou percebendo. Mas um pouco de falta de ar desde o começo da gravidez e mais no final se agravando mais, é comum, fisiológico, todas as mulheres têm, vocês não precisam ficar preocupados, exceto se a falta de ar for exagerada. Tá? No sangue, aumenta o volume, 50% do volume sanguíneo. Se a mulher tem 6 litros de sangue circulando, na gravidez ela vai ter 9. Então você imagina, a quantidade de sangue é mais, mas é por causa de nutrir a placenta, tá? E o bebê, certo? E é muito importante vocês saberem que na
no exame de sangue também altera os glóbulos brancos. Eu falo isso porque quando uma mulher faz um exame de sangue e leva num clínico, ou num otorrino, ou em algum outro médico que não é obstetra, e ele vê esse aumento de sangue, às vezes ele esquece que na faculdade ele estudou que na gravidez isso muda. E às vezes fala que ela está com infecção, e ela não está com infecção, é da gravidez. Então não se preocupe com elevação dos glóbulos brancos na gravidez se vocês fizerem exame de sangue. Eu sei que muitas pacientes abrem o exame, querem interpretar e ainda questionam o médico, por que está alterado isso aqui? Na gravidez é normal essa alteração, tá? E diminui um pouquinho também, dá um pouquinho de anemia devido a essa hemodiluição, tá? E aumenta os riscos de trombose na gravidez, porque os fatores de coagulação aumentam. Por isso que a mulher que tem trombofilia, que é aquele risco maior de ter trombose, na gravidez tem que tomar aquelas injeções de heparina diariamente para evitar a trombose na placenta e perder o bebê. E a mulher que tem varizes, às vezes a gente recomenda de pós-parto tomar também heparina para evitar trombose pós-parto devido a esse aumento dos fatores de coagulação na gestação, tá? No aparelho digestivo nós temos refluxo por diminuição do esfíncter esofágico, diminuição da motilidade intestinal devido a alterações hormonais, como aumento da progesterona, levando o intestino a ficar mais preguiçoso. Por isso que a grávida tem que comer mais fibra, tomar mais líquido, criar um hábito intestinal, senão o intestino prende e ela pode ter hemorroidas, que é uma alteração venosa, que já é um risco que a mulher tem de trombose só pela compressão do útero e diminuição da circulação venosa nos membros inferiores e na região do ânus. Então, a hemorroida é varizes também, tá? E ela tem salivação excessiva, enjoo, vômito, e essa pirose, que é uma queimação aqui na região da frente, entre as mamas, que a mulher tem, na região chama retroesternal, que quando ela come parece que está queimando tudo ali. E principalmente devido ao refluxo. Então, grávida, para evitar a pirose, evitar coisas ácidas para comer, não deita após a refeição, para não voltar o alimento do estômago, porque essa válvula aqui, no esôfago aqui, ela está relaxada. 2 horas após a refeição, até 2 horas depois da refeição, cada refeição tem que ficar sentada, não pode comer e deitar. A grávida não pode fazer isso. E se for muito intenso, nós temos medicamento para o vômito, nós temos medicamento para essa pirose, essa queimação, que é chamada azia também. Nós temos medicação para melhorar o intestino. Todos esses medicamentos são seguros na gravidez e, se precisar, a gente vai orientando. Na primeira consulta de pré-natal, eu deixo algumas orientações já de algumas coisas básicas que pode usar, que não precisa nem ligar para a gente para tomar. Ganho de peso. Eu já falei para vocês que nós temos uma nutricionista, vocês podem conversar com ela, mas basicamente, no máximo 12 quilos. E eu já falo, eu sou mais rigoroso, eu falo no máximo 10 quilos. Para poder, 10 quilos eu garanto que vocês perdem após o parto. Mas é difícil, tá? Esquecer, então, de comer carboidrato, hein, pessoal? Carboidrato é uma coisa para comer esporadicamente. Outro dia atendi uma paciente que o marido falou: doutor, ela todo dia me pede um lanche depois da comida. Ou que não pode. Lanche é contraindicado porque é muito calórico. O pão que vem ali, vem molho, então vocês comendo lanche, vocês não estão tendo uma alimentação de qualidade, estão tendo uma alimentação que está engordando.
tá? Nenê gordo não significa saúde. O pediatra morre de medo quando vê uma criança gorda nascendo. Por quê? Porque essa criança tem tendência à hipoglicemia, ela pode ter até um choque hipoglicêmico se não se cuidar. Então, grávida com nenê para cima de 4 quilos é sinal que ela comeu demais ou ela desenvolveu diabetes na gravidez, tá? O fígado altera um pouquinho as bilirrubinas, o colesterol, tá? Mas nada tão importante. Sistema respiratório, eu falei, a mulher sente falta de ar frequente na gravidez, é normal, tá? Essa falta de ar, tá? E também devido ao aumento da pressão abdominal, que acaba empurrando o diafragma para cima e diminui a capacidade funcional do pulmão, tá? Os rins aumentam de volume, tá? E é muito comum uma certa dilatação pielocalicilar, principalmente do rim direito. Então, se um dia vocês tiverem que fazer algum ultrassom por alguma dor abdominal e ver que um rim está um pouco dilatado, principalmente o direito, é normal na gravidez, não precisam se preocupar, tá? Geralmente é devido à compressão do útero. E isso facilita a infecção do trato urinário. Vocês vão ver que eu frequentemente estou pedindo para que vocês façam tratamento, exame de urina e qualquer coisa tem que tratar infecções urinárias, porque é muito comum na gravidez. E quem tem cálculo também, eles podem se deslocar durante a gravidez, tá? Na parte endócrina, nós temos a tireoide, tá? E os exames, o hormônio dela praticamente não se modifica. Se tem modificação, é porque ela tem uma alteração tiroidiana, que é um fator grave para aborto e para parto prematuro. Então, vocês vão ver que a gente pede no começo da gravidez um exame da tireoide para toda mulher, porque muitas têm o problema e não sabem. E se tem, a gente já tem que medicar logo de início para evitar aborto, tá? O pâncreas aumenta a produção de insulina e isso aumenta a tendência a engordar, tá? E a hipófise nós temos, que é a glândula que fica no cérebro, alterações dos hormônios sexuais, que são suprimidos, e a ocitocina, que é um hormônio que só vai ser produzido na época do parto para ajudar a lactação. A pele, vocês vão ter uma aula com a dermatologista, que nós vamos publicar, ela já fez essa aula, mas nós vamos publicar para as gestantes que estão começando agora. A pele tem inúmeras alterações, inúmeras, eu não saberia nem dizer tantas, mas as principais são as estrias, tá? Tem algumas alergias que apresentam também, tá? E aumentos da pigmentação, principalmente pode aumentar no rosto, tá? E no rosto fica às vezes para o resto da vida. Então, o que a gente fala para as grávidas? Use protetor solar diariamente, fator 50, porque o sol saiu na rua, já está tomando sol no rosto. E marca a pele, melasma gravídico. Então, vocês usem filtro solar. Ouçam a aula, assistam a aula da dermatologista também, mas tenham isso como um padrão. E também hidratantes, que nem eu já falei no começo dessa aula, mas estou reforçando que vocês têm que usar hidratante no seio no começo e desde o começo e na barriga a partir da hora que ela começa a crescer. Passa com escovinha de pentear cabelo de nenê para evitar isso, que isso aqui nunca mais some. Ela fica mais clarinha, não fica vermelha, mas ela não some nunca mais, tá? E as estrias é, na verdade, a fibra de colágeno aqui dentro que se rompe e ela não reconstitui mais. Existem alguns tratamentos para isso, mas até hoje eu nem vi nenhum que seja totalmente eficaz.
E, como eu disse para vocês, o centro da gravidade altera na gravidez, aumento da lordose e os ligamentos da bacia são afrouxados. Aí vai mais uma coisa que é normal, sentir dor nos ossos aqui da bacia, sentir aquele peso, sentir que parece que está abrindo. Doutor, parece que está abrindo. E eu falo, mas está abrindo mesmo, para acomodar o bebê. Não que abre de tudo, mas abre um pouquinho. E essa sensação é uma sensação do que está realmente ocorrendo, que é esse relaxamento desses ligamentos. A doutora Nelcilene fez uma aula sobre isso também, que nós vamos publicar para vocês assistirem. E durante a gestação, o cabelo melhora, mas a grávida insiste em querer passar os mesmos produtos que ela passava quando ela não estava grávida, e não pode. Esquece tingir cabelo na gravidez. Esquece produto químico no cabelo, porque o couro cabeludo absorve e vai para o bebê e pode gerar problemas na criança. Então, grávida não deve passar tintura no cabelo. O máximo um shampoozinho tonalizante, uma rena. A doutora Márcia, dermatologista, vai falar para vocês sobre isso também. E pós-parto, eles costumam cair, mas aí a gente pode dar uma vitamininha para recuperar e volta depois ao normal, tá? Olha como é que a coluna da grávida fica a partir de um certo tempo. Isso dá dor nas costas, dá dor na bacia, é normal, tá? Na gravidez, altera também, então, a postura, tá? Para não cair, a coluna curva. E a grávida anda com as pernas um pouco abertas para ela se equilibrar melhor. E assim mesmo, volta e meia tem uma que cai e vem me procurar cair. Quando cair, sempre tentar proteger a barriga, pessoal, porque o neném fica bem protegido lá dentro, mas se cair em cima da barriga é perigoso. Então, se cair de lado, de costa, segurando no braço, melhor, tá? Evita andar rápido, principalmente em lugar que está úmido, liso, escorregadio, tá? Anda devagar. Ah, vai molhar, não tem problema, melhor molhar do que cair, tá? Molhar, secou, caiu, pode comprometer, tá bom? E não engordar muito, né? Porque se engorda muito, acaba sendo mais difícil ainda. E também as articulações, que vocês estão vendo aqui, elas aumentam a motilidade articular, os ligamentos ficam mais frouxos, pode também desequilibrar, quem já tem algum problema de desequilíbrio no joelho, tá? Dor nas costas e no pescoço também são normais, tá? Não tem muito remédio para isso, a não ser uma fisioterapia, um pilates próprio para a grávida, uma hidroginástica, entendeu? Tudo isso é uma coisa que vocês podem fazer para melhorar isso. A gente recomenda atividade física, vai ter a educadora física que vai dar uma aula para vocês sobre isso também. No sistema nervoso, tem distúrbios passageiros, mas principalmente alterações do humor, depressão, tá? Enxaqueca é muito comum devido à retenção de líquido. Quem tem convulsão pode se agravar na gravidez, nós temos que ficar de olho nisso, tá? Alguns tremores, algumas dormências, principalmente dormências nas mãos, devido à compressão do túnel do carpo, os nervos das mãos são comprimidos, é como a gente tivesse dormido em cima do braço. E devido ao inchaço que dá na gravidez, principalmente nas mãos. Tem manobras para isso, eu vou dar uma ideia para vocês, principalmente levantar os braços e fazer esse movimento sempre que estiver parado para tentar desinchar as mãos. Drenagem linfática, com alguém que faz drenagem linfática nos braços para diminuir o inchaço, ajuda também a diminuir essa dormência nas mãos, que muitas grávidas reclamam, incomodam demais, e às vezes eu passo também complexo B, que ajuda a melhorar a sensibilidade do nervo.
A gente sabe que na grávida também tem algumas alterações lacrimais, algumas alterações oculares pode acontecer, mas é raras também. E aí nós vamos ter uma aula também com a oftalmologista, que ela vai falar alguma coisa para vocês, e que é a doutora Carla. E também é muito comum sangramento nasal. Sangrou o nariz, não se preocupa, é comum na gravidez. Sangrando muito o nariz frequentemente, tem que ir no médico otorrino, porque ele vai ter que examinar o ouvido, o nariz de vocês, às vezes cauterizar alguma veinha que está sangrando lá dentro. Não tem o que fazer, tem que ir no otorrino se começar a sangrar muito. Se for um sangramento muito raro, não precisa se preocupar, que é normal. Tá? Tem mulher que tem falta, não consegue perceber o cheiro das coisas às vezes, entendeu? É normal também, tá? Alguns zumbidos e vertigens também são comuns, tá? Alterações do tato também devido ao edema, devido àquela dormência que eu falei nas mãos, pode perceber um pouquinho. E alterações gustativas também pode alterar na gravidez, tá? Então são coisas normais. Se vocês tiverem qualquer coisa disso que eu falei, não se preocupa, faz parte da fisiologia da gestação. Aí, aprendendo tudo que é normal, eu vou ensinar para vocês algumas coisas para melhorar a qualidade de vida de vocês na gestação, tá? Principalmente exercícios físicos e de preferencialmente dentro da água, que a água não causa impacto, ela dá conforto, ela faz até uma drenagem linfática e ela dá uma sensação de bem-estar. Tem gente que não se adapta bem com a água, não precisa forçar também não, mas quem puder fazer natação ou hidroginástica ajuda muito. Nós estamos numa época de pandemia que está tudo fechado. As atividades físicas na água, nas academias estão fechadas. Mas isso vai voltar a funcionar e vocês vão ter oportunidade de fazer isso. Principalmente as que estão começando a gravidez agora. Para fazer atividade física, tem que evitar atividade física que tenha trauma, risco de trauma. Então você não pode jogar futebol, não pode jogar nenhum esporte, basquete que tem contato físico, não pode pular corda, vôlei também não é aconselhado porque dá muito impacto nas articulações e trauma e pode cair, tá? Bicicleta também pode cair. Então é caminhada, grávida tem que ser coisa leve, caminhada de preferência numa hora que o dia está fresco, ou logo cedo ou no final da tarde. Se alimentar e hidratar bem antes de ir, não pode ir em jejum, tá? Não forçar demais e atividade dentro da água e pilates, que é uma coisa que hoje está sendo desenvolvida para as grávidas também. Tem que ser algum fisioterapeuta que já tem habilidade com gestante para fazer, tá? Vocês todas têm esse livrinho. Esse livrinho aqui, na primeira consulta a gente distribui. Quem não pegou, por favor me cobre, porque eu costumo não esquecer disso. Todas vocês também têm possibilidade de estar no grupo de gestantes, tá? E todas as gestantes frequentando esse grupo vão ver essas aulas. Tudo que a gente está falando nesse curso, a gente tentou resumir nesse livrinho aqui. Tá? Esse livrinho foi elaborado aqui na clínica mesmo. Na última página tem meus telefones, tá? E a gente tem uma série de exercícios físicos que vocês podem fazer em casa, tá? Sem precisar numa academia. Então não tem desculpa agora porque está em pandemia que está fechado, podem fazer isso. Todos esses exercícios para facilitar o parto. E basicamente vocês têm que fazer o quê? Mexer um pouquinho com a coluna, tá? E fazer exercícios que fortaleçam a musculatura perineal.
que a gente recomenda de exercício na gravidez? Que eu falei para vocês, preferentemente os aeróbicos. Quais são os exercícios aeróbicos? Aquele que vocês não sentem falta de ar, que é agradável fazer, que vocês estão respirando normalmente. Anaeróbio, aquele que dá uma grande falta de ar, que ele força demais a parte cardiovascular e o que vocês respiram às vezes não é suficiente. Esses exercícios são contraindicados nas grávidas. Tá? As atividades físicas previnem trombose, varizes, hemorroida, melhora a oxigenação da mãe e da criança, diminui o estresse psicológico, aumenta o condicionamento físico, muito importante. Recuperação pós-parto é muito importante a pessoa que faz atividade física. Eu recomendo caminhadas, tá? Ciclismo eu não gosto que faça, porque já vi gente cair de bicicleta, tá? E ginásticas aeróbicas podem ser feitas. Até dança pode ser feito. Natação, corrida dentro d'água, hidroginástica. As atividades na água diminuem a formação do inchaço, do edema e sobrecarregam menos articulações. Porque não adianta você fazer uma atividade física e depois ficar com problema articular, tá? Aspectos positivos da atividade física: equilíbrio psicológico melhor, manutenção do condicionamento físico, boa forma, diminui o ganho de peso, porque vocês estão queimando calorias, isso é importante para manter também o peso, tá? E uma sensação de bem-estar, que é muito importante na grávida. Todo mundo faz atividade física, libera dopamina, tá? E a dopamina, ela é uma substância que gera bem-estar na gente, gera alegria, e isso faz elevar o nível de dopamina circulante com exercícios físicos. Diminui o ganho de peso excessivo, previne varizes e tromboses, melhora os problemas posturais, principalmente essas dores nas costas, e também alivia contrações e recuperações mais rápido no trabalho de parto. Por quê? Porque a mulher que está preparada fisicamente e condicionada bem, ela consegue, no trabalho de parto, as que querem parto normal, elas têm mais condição de prensa abdominal, de recuperação das dores das contrações, logo naquele intervalo entre as contrações. Tudo isso também facilita um parto normal para as que querem parto normal. Tá? Riscos: lesões musculoesqueléticas, complicações vasculares, contrações prematuras. Se a mulher está com contração, não pode fazer atividade física. A primeira coisa que a gente fala é repouso. Se é repouso, não pode fazer atividade física, certo? Riscos: se a mulher tiver excesso de exercício e aumentar muito a temperatura corporal, tá? Se ela sentir falta de ar, está diminuindo o aporte de oxigênio para o bebê também. Então, atividades físicas na gravidez são atividades aeróbicas. A Rose Mary Piovani, que é educadora física, gravou uma aula para vocês também sobre isso. Tá? E quando tem que interromper a atividade física? Quando tiver sangramento, quando tiver contrações, quando sentir que o neném não está mexendo bem, quando tiver muita falta de ar, quando o coração acelera demais, quando tem muito enjoo, tontura, tá? Então tudo isso, muita dor nas costas, muita dor aqui na bacia, todas as atividades físicas que geram mais desconforto do que prazer e geram falta de ar, vocês têm que interromper e conversar com a gente, tá? Preferentemente, eu aconselho que vocês façam atividade física sempre acompanhado por um educador físico, que nem nós temos a Rose, que costuma atender bastante as grávidas aqui da clínica com atividade física dentro da água, tá? Que eu acho muito saudável.